Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Direito e Defesa do Consumidor. É um prazer estar aqui novamente com vocês para estudarmos essa disciplina tão importante e que deve ser aplicada em tantas situações do nosso dia a dia. Vimos na aula anterior alguns conceitos importantes que são expressos no CDC e conseguimos identificar as figuras do consumidor, consumidor por equiparação e do fornecedor. Conhecemos também os princípios que orientam e que são a base das relações de consumo, como o princípio da vulnerabilidade, que reconhece o consumidor como a parte mais fraca na relação de consumo. Também falamos sobre o princípio da ordem pública e do interesse social, que entende o Código de Defesa do Consumidor como direitos que jamais podem ser renunciados pelo consumidor. Outro princípio que estudamos foi o do dever de informação, que obriga o fornecedor a dar informações sobre seus produtos ou serviços de forma adequada e muito clara. Estudamos ainda sobre o princípio da prevenção, que é o que obriga o fornecedor a tomar todos os cuidados para evitar qualquer tipo de dano ao consumidor. Falamos sobre o princípio da reparação integral dos danos, que obriga o fornecedor a reparar todos os danos causados ao consumidor. Outro princípio que também é a base das relações de consumo e que é muito importante é o princípio da responsabilidade objetiva, em que o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor, independente de ter agido com culpa para o resultado danoso. Estudamos sobre o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da criação de normas materiais e processuais específicas de proteção ao consumidor. Outro princípio respeitável que falamos foi sobre o da modificação e revisão contratual em benefício do consumidor, que autoriza a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou que se tornem excessivamente onerosas ao consumidor. Ao final, estudamos o princípio da boa-fé objetiva, que obriga tanto o consumidor quanto o fornecedor a praticarem os atos da relação de consumo com boa-fé ou sinceridade. Hoje vamos estudar sobre a vulnerabilidade do consumidor, falando sobre o princípio da isonomia, também chamado de princípio da igualdade nas relações de consumo. Vamos entender também sobre a hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica do consumidor. E por fim, vamos aprender a identificar e apontar as situações em que a pessoa física figura como destinatário final do produto ou serviço e os casos em que a pessoa jurídica figura como destinatário final de produtos e serviços. Então vamos lá. O artigo 5º da Constituição Federal consagra que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Este artigo, ao afirmar que todos são iguais perante a lei, sem nenhuma distinção, exalta o princípio da isonomia ou da igualdade. O princípio da igualdade, quando aplicado nas relações de consumo, reconhece e destaca a vulnerabilidade ou fragilidade do consumidor diante do fornecedor. A necessidade de se aplicar o princípio da isonomia nas relações de consumo ocorre pelo fato de que o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo, tendo em vista que o fornecedor detém o poder econômico e técnico. É visível a importância da proteção ao consumidor, reconhecendo este como parte vulnerável nas relações de consumo. Quando imaginamos, por exemplo, que para satisfazer suas necessidades, o consumidor inevitavelmente tem que ir até uma loja, seja loja real ou até uma loja virtual, e lá esse consumidor será submetido às condições que são impostas pela direção da loja, que é o fornecedor. O artigo 4º do CDC
afirma que a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo. Este artigo reconhece o consumidor como vulnerável, devendo-lhe ser conferido o respeito à dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos e a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia nas relações de consumo, sendo reconhecida como princípio a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Nós já sabemos que o consumidor é a parte mais fraca na relação jurídica de consumo. E essa fragilidade ou vulnerabilidade é real e fácil de ser percebida. Existem 3 tipos de fragilidade ou vulnerabilidade: a técnica, a jurídica e a fática. E recentemente, devido ao aumento de consumo através de compras na internet, surgiu outro tipo, a vulnerabilidade chamada informacional. A vulnerabilidade técnica está ligada aos meios de produção, em que o conhecimento, quem domina, é o fornecedor. É o fornecedor que tem o comando dos aspectos técnicos e administrativos para a fabricação e distribuição de produtos e serviços. E é ele que também escolhe o que, quando e de que maneira produzir, de modo que o consumidor está à mercê daquilo que é produzido, podendo ser mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade. O consumidor só pode escolher por aquilo que já existe e foi oferecido no mercado. A vulnerabilidade técnica do consumidor imagina a sua falta de conhecimento específico sobre o produto ou serviço que irá consumir. Assim, a vulnerabilidade técnica é presumida. Já a vulnerabilidade jurídica ou científica pressupõe falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e suas consequências na relação de consumo. A vulnerabilidade de conhecimento jurídico, contábil e econômico se presume para o consumidor pessoa física não profissional. Essa presunção não se aplica no caso de profissionais e pessoas jurídicas, supondo que profissionais e pessoas jurídicas realizam seus atos de consumos cientes das respectivas repercussões jurídica, contábil e econômica. A vulnerabilidade fática ou socioeconômica abrange situações em que a carência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em desigualdade frente ao fornecedor. Outro tipo de vulnerabilidade do consumidor é a chamada vulnerabilidade informacional. Essa que ganhou importância com a era digital, já que a informação sobre o produto ou serviço é essencial na decisão pela compra. A falta da informação representa um grande risco ao consumidor. Cada vez mais, o direito e a sociedade valorizam essa vulnerabilidade informacional, em especial quando falamos em produtos perigosos, medicamentos e alimentos que podem afetar diretamente a saúde dos consumidores. A informação é a base da vinculação, é o poder e é a fonte de responsabilidade. Na maioria das vezes, o problema não está na quantidade de informação disponibilizada, mas na qualidade dessa informação, principalmente quando existe manipulação e controle pelo fornecedor, influenciando diretamente na decisão do consumidor. Como vimos em todas essas situações, o fornecedor, por seu grande poder econômico ou ainda em razão da essencialidade do seu serviço, impõe sua superioridade a todos os consumidores que com ele contratam.
Se por um lado, na grande maioria das vezes, o poder econômico do fornecedor é alto, por outro lado, muitas vezes o poder econômico do consumidor é frágil ou limitado. Considerando a hipossuficiência econômica do consumidor, vamos fazer a leitura do artigo 6º, inciso 7º, do CDC, que assim dispõe. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor, inciso 7º, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. O juiz pode, ou seja, ele não está obrigado a conceder, mas entendendo necessário, ele pode conceder um direito básico ao consumidor, que é a chamada inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O juiz concederá a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em duas situações. A primeira é se o juiz se convencer de que ficou provada a hipossuficiência econômica da parte do consumidor, por parte do consumidor. Ou seja, esse consumidor conseguiu demonstrar que é pobre, no sentido legal do termo. Ou, numa segunda situação, quando o juiz entender que existe grande possibilidade de ser verdade o que o consumidor está alegando em sua ação contra o fornecedor de produtos ou serviços. Nesses casos, o juiz pode conceder o direito básico ao consumidor da chamada inversão do ônus da prova. Mas o que é inversão do ônus da prova? Você já ouviu dizer que quando alguém quer ingressar com uma ação na justiça comum, esse autor da ação tem que provar o que ele está alegando? É aquela história, quem alega tem que provar. Basicamente, inverter o ônus da prova é deixar para o réu a obrigação de trazer as provas ao processo referente ao que está sendo alegado pelo autor. E essa inversão só é possível nas relações de consumo. Como exemplo da inversão do ônus da prova concedida a um consumidor, vamos imaginar que um consumidor tenha ingressado com uma ação no judiciário reclamando danos materiais e morais contra uma construtora que lhe vendeu uma casa e que sua base foi construída sem a quantidade necessária de vigas de sustentação. E parte da casa ficou destruída meses após a compra. Diante desse fato, o juiz poderá obrigar o fornecedor e não o consumidor a pagar um perito para informar se houve ou não esse erro na construção, invertendo assim a obrigação de provar, ficando esse ônus da prova a cargo do fornecedor. Poderá dessa forma ocorrer a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caso o juiz entenda que o consumidor que ingressou com a ação, ao pedir a gratuidade de justiça no processo para não arcar com as despesas como taxas judiciárias, pagamentos para diligência de oficial de justiça, pagamentos de perito e etc., provou que realmente é hipossuficiente economicamente. Como falamos há pouco, além da hipossuficiência econômica, a inversão do ônus da prova será concedida se o juiz entender que o que está sendo alegado pelo autor se presume como verdade, sendo admissível suas alegações. Nesse caso, ainda que o consumidor possa arcar com as despesas do processo, não demonstrando hipossuficiência econômica, mas entendendo verossímeis as alegações desse consumidor, o juiz poderá beneficiá-lo com a inversão do ônus da prova. Nesses casos, o juiz poderá liberar o consumidor, que entrou com a ação na justiça, da obrigação de provar o que está sendo alegado, obrigando, por outro lado, o fornecedor
a arcar com as despesas necessárias que venham trazer a convicção do juiz. É importante lembrar que a inversão do ônus da prova somente tem aplicação em processos onde está sendo discutida a relação de consumo, onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser aplicada em processos de direito civil comum. A hipossuficiência tem origem no reconhecimento da existência da verdadeira desigualdade socioeconômica entre as partes no processo. Essa desigualdade há de ser tal que os meios postos à disposição do consumidor para se desincumbir da produção da prova de sua alegação se revelam de difícil aquisição, seja por dificuldades patrimoniais, gastos com locomoção, condução de testemunhas, honorários periciais e etc. É reconhecida pelo CDC a hipossuficiência técnica, também chamada de hipossuficiência de informação do consumidor. A hipossuficiência técnica mostra que o consumidor muitas vezes não consegue avaliar aquilo que é mais importante para a defesa de seus direitos. Percebemos a hipossuficiência técnica do consumidor, por exemplo, na falta de entendimento sobre o valor de determinado documento, na incerteza quanto ao reconhecimento dos seus direitos. A base legal do reconhecimento da hipossuficiência técnica situa-se no próprio CDC, ao estabelecer como princípio que o consumidor é a parte vulnerável no mercado de consumo, elencando ainda entre os seus direitos básicos a educação e divulgação sobre o consumo adequado de produtos e serviços e sua proteção contra a publicidade enganosa e outras práticas comerciais ilícitas. Sabemos que somente o consumidor bem informado pode proporcionar elementos de provas hábeis à defesa de seus interesses. Por outro lado, o consumidor mal informado, seja em razão de sua hipossuficiência econômica, seja em razão de ofensa aos seus direitos de informação, apresenta-se como hipossuficiente técnico, fazendo jus ao reconhecimento pleno de sua condição de proteção. O direito à informação adequada se apresenta, assim, sob dois sentidos, material e processual. Sob o aspecto material, diz respeito ao conhecimento mínimo razoável sobre o produto ou serviço fornecido, e sob o aspecto processual, é o que garante ao consumidor a real identificação de elementos de prova indispensáveis à propositura de eventual demanda. Se o conhecimento sobre o produto ou serviço é mal compreendido pelo consumidor, gerará dificuldades enormes na defesa do seu direito em juízo. A hipossuficiência técnica, material e processual pode causar grandes prejuízos ao consumidor. É necessário que a sociedade busque a modificação dos hábitos de consumo para melhorar a defesa do consumidor. Mas como a sociedade pode modificar os hábitos de consumo? Através da conscientização do consumidor sobre suas escolhas e sobre seus atos no mercado consumista, o que somente acontecerá com a educação para o consumo. A informação no mercado de consumo é oferecida em dois momentos principais. Em um primeiro momento, existe a informação que precede ou acompanha o bem consumível. É a chamada informação pré-contratual. E como exemplo, podemos citar a informação que vem na embalagem do bem a ser consumido, constando as características, composição, modo de usar desse bem. Em segundo momento, existe a informação passada no instante da contratação. É a informação contratual. As informações pré-contratual e contratual preparam o consumidor para um consumo consentido e livre.
para a efetiva proteção do consumidor. Não basta o mero controle contra a informação abusiva ou enganosa. É necessário que o fornecedor cumpra seu dever de informação positiva. Isso significa que o consumidor tem o direito à informação completa e exata sobre o produto ou serviço que pretende adquirir. Assim, vimos até aqui que o CDC dá muita importância ao aspecto preventivo de proteção do consumidor. Um dos mecanismos mais eficientes, com certeza, é a informação ocorrida no momento pré-contratual. Um consumidor bem informado está apto a ocupar o seu espaço na sociedade de consumo, não ficando à mercê do fornecedor. É fácil perceber que o fornecedor possui, na grande maioria das vezes, conhecimento aprofundado sobre os direitos que pleiteia, não acontecendo o mesmo com o consumidor. Por isso é que este merece atenção especial do legislador no reconhecimento de sua condição. Já estamos indo para o final dessa aula e não podemos deixar de identificar situações em que a pessoa física figura como destinatário final do produto ou serviço, bem como os casos em que a pessoa jurídica figura como destinatário final de produtos ou serviços. Para entendermos essas situações, é importante lembrarmos que o artigo 2º do CDC entende consumidor como destinatário final de produtos ou serviços. Você se lembra daquele pão que você comprou no mercadinho perto da sua casa? Então, ali existia uma típica relação de consumo, onde você, pessoa física, atuou como consumidor, sendo destinatário final, tendo em vista que você comprou o pão para o seu consumo. E de outro lado, o mercadinho atuou como fornecedor, pessoa jurídica, por ser uma empresa com CNPJ. Se ao invés de você, fosse sua empresa de construção civil, por exemplo, que comprasse 50 pães nesse mesmo mercadinho para o lanche dos funcionários da sua empresa, estaríamos diante de uma relação de consumo? Com base no conceito trazido no artigo 2º que acabamos de ler, o consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Assim, a sua empresa, pessoa física, será também considerada consumidora no momento que adquirir os pães para o destino de consumo dos seus funcionários, não aferindo lucratividade nesta compra dos pães, existindo assim, nesse caso, uma relação de consumo. Como se vê, a norma utiliza o termo destinatário final. O uso desse termo facilita a identificação da figura do consumidor. Agora imagine que uma imobiliária adquira um grande supermercado, em um grande supermercado, um microcomputador para desenvolver suas atividades. Nesse caso, podemos considerá-la como consumidora? Então vejamos, a imobiliária é pessoa jurídica que adquiriu um produto, um microcomputador, para usá-lo como destinatário final. Ou seja, a imobiliária irá se servir do produto que adquiriu, correto? Assim, podemos afirmar com segurança que a imobiliária é consumidora. Outra situação seria quando uma pessoa, seja física ou jurídica, adquire um imóvel de uma construtora, com destinação final de moradia ou para usar esse imóvel como sede da empresa. Nesse caso, podemos perceber uma típica relação de consumo regulada pelo CDC. Por outro lado, quando a imobiliária adquire esse mesmo imóvel de uma construtora como intermediária para posteriormente vender ao consumidor,
Dá para perceber aí que a imobiliária adquiriu este imóvel para obter lucro e não como destinatária final deste imóvel. Por isso, não há relação protegida pelo CDC, mas sim pelo direito comum. É importante você saber que no campo do direito de defesa do consumidor, adota-se a teoria denominada teoria finalista, que conforme a previsão do artigo 2º, entende o consumidor como aquele que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Imagine agora o caso de uma construtora adquirir materiais de construção de outra empresa para a construção do imóvel. Para regular as relações entre os fabricantes que fazem parte do chamado ciclo de produção, são aplicadas as regras de direito comum. Existiu aí uma relação entre profissionais. Já entre o fabricante e o consumidor, aplica-se o CDC. Pela teoria finalista, o conceito de consumidor restringe-se às pessoas físicas ou jurídicas que não visam, não objetivam ao lucro na atividade contratada. Ao tratar-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente perante o consumidor. Havendo, por exemplo, falha na prestação dos serviços de uma imobiliária que intermediou a venda de um imóvel, a responsabilidade pelos danos causados estende-se também à construtora, porque esta integrou a cadeia de fornecimento dos serviços, a intermediação e do produto imóvel. Sabemos que a pessoa jurídica não come, não bebe, não viaja, não vai ao cinema, não faz compras no shopping, mas o CDC afirma que ela é consumidora, nos termos do artigo 2º. A pessoa jurídica tão somente pode ser considerada consumidora ou a ela equiparada nos casos em que ela não atua profissionalmente, ou seja, quando a empresa não obtém lucro com a aquisição do produto ou serviço, sendo destinatário final. Para a teoria finalista, o consumidor é identificado como uma pessoa física ou jurídica que retira definitivamente de circulação o produto ou serviço do mercado, utilizando-os para suprir uma necessidade e não para o desenvolvimento de outra atividade de cunho profissional. Para essa teoria, portanto, não se admite que a aquisição ou a utilização de produto ou serviço proporcione a continuidade da atividade econômica, impedindo de utilizá-lo em sua atividade produtiva, o que retira do conceito de consumidor a relação existente entre dois profissionais. A teoria finalista entende que o conceito legal de consumidor deve ser interpretado da forma mais restrita possível, protegendo somente o que adquire o produto a fim de consumi-lo, isto é, restando ausente o fim de revendê-lo ou utilizá-lo como insumo de atividade econômica. Depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002, cresceu decisões dos tribunais com uma nova tendência concentrada na noção de consumidor final imediato e de vulnerabilidade, denominada de finalismo aprofundado ou teoria finalista aprofundada. Assim, passou-se a entender não ser o critério do destinatário final determinante a caracterização da relação de consumo ou do conceito de consumidor, mas sim a constatação de sua hipossuficiência na relação jurídica perante o fornecedor. Dessa forma, com a teoria finalista aprofundada, a aplicação do CDC passou a ser admitida a determinados consumidores profissionais, uma vez demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Hoje, portanto, no conceito de consumidor está incluído todo aquele que possua vulnerabilidade. Chegamos assim ao final de mais uma aula da disciplina Direito e Defesa do Consumidor. Vimos até aqui conceito de Código de Defesa do Consumidor, sobre fornecedor e consumidor, a vulnerabilidade do consumidor e a hipossuficiência econômica e técnica do consumidor.
Em seguida, nós estudamos sobre a pessoa física e jurídica como destinatária final de produtos ou serviços. Na próxima aula, vamos estudar as situações em que a imobiliária e o corretor poderão ser considerados fornecedores de serviços. Falaremos sobre o funcionamento da incorporação imobiliária frente ao Código de Defesa do Consumidor. E falaremos também sobre a responsabilidade civil do fornecedor. Excelentes estudos e até a próxima aula!